Sejam bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje eu falarei um pouco sobre a formação do imaginário de novo, desde outra perspectiva, que é a complementaridade entre o romancista e o filósofo, ou seja, como a imaginação também é um instrumento importante no modo como nós conhecemos e um instrumento complementar e necessário para a razão operar, não é? E é por isso que eu começo falando um pouco, talvez seja contraditório usar essa expressão, mas eu quero usá-la do conhecimento imaginativo e do conhecimento filosófico. E eu vou lhes contar como surgiu a ideia para esse vídeo, como a ideia apareceu. Eu estava começando a ler aqui The Ambassadors, do Henry James, que tem aqui do meu lado, e eu nem tinha entrado propriamente na narrativa ainda, eu estava no prefácio. E o Henry James, uma das coisas que ele conta é como ele teve a ideia, não é? O enredo, eu ainda não li todo o livro, estou ainda nas partes iniciais, e agora que o Chad aparece, para quem já leu, e ele vai contando que, bom, o Strader, o personagem principal de quem Henry James, a partir, de cuja perspectiva o Henry James escolhe contar a história, ele vai dos Estados Unidos até Paris para recuperar, entre aspas, esse Chad, não é, que é filho de uma viúva muito rica. Ele tinha que assumir os negócios da família, era algo necessário. Ele já vivia há muitos anos em Paris e parece que ele tinha uma amante lá. Então, um dos objetivos da mãe dele, ao enviar o Strader como embaixador, o principal objetivo, na verdade, era fazer com que o Strader levasse, melhor dizendo, o Chad de volta para os Estados Unidos. Então, o Strader acaba sendo esse embaixador. E uma das coisas que o Henry James conta, já com um spoiler para o fim do livro, é uma frase que ele coloca na boca do Strader, não é? Que é um conselho para outro personagem que o Strader vem a conhecer, que é para esse personagem mais jovem, que ele devia aproveitar a vida, não é? E, bem, o Strader tem 55 anos, depois a gente vem a saber, ainda nos capítulos iniciais, que ele perdeu a esposa bastante jovem, logo depois que ela deu à luz. Eles se casaram jovens os dois, ele a perdeu, logo depois que ela deu à luz ela faleceu. Depois o filho deles, que tinha crescido até e chegado aos 10 anos, também falece e tudo mais. Então, quando conhecemos o Strader, ele tem 55 anos. E ele acaba ficando também encantado pela Europa, em especial por Paris, que é onde ele vai buscar o Chad. Mas o Henry James conta que ele ouviu um relato assim. O Strader, diz o Henry James ainda no prefácio, ele dá esse conselho ao jovem rapaz no fim do livro, quando eles estão num jardim, numa reunião. E diz o Henry James que um amigo dele tinha contado isso, que ele tinha... e aí não sabemos, né, se o conselho foi para o próprio amigo ou sobre outra pessoa, mas o fato é que o Henry James disse que ouviu de quem ouviu essa história, um senhor mais velho aconselhando isso a um rapaz jovem: olha, você deve aproveitar a vida, porque ele tinha essa sensação de que a tinha malgastado ou desperdiçado, né? E interessante, então, o Henry James primeiro tem contato com essa cena, com esse episódio, com esse acontecimento pontual. E a partir disso ele tomou nota e a história começou a se desenrolar na cabeça dele. Ele começou a pensar em quem seria aquele homem, em que tipo de vida aquele homem deveria levar naquele momento, ou devia ter levado ao longo dos últimos anos, ao longo da maior parte da sua vida adulta, pelo menos, porque aquele conselho, intuitivamente, o James já sabia, aquele conselho que o homem
mais velho, deu para o mais jovem, era um depoimento, um desabafo de uma história de vida, né? Então, o James partiu desse acontecimento, dessa cena, para imaginar como aquele homem chegou a isso, né? Como ele chegou a articular essa ideia, provavelmente depois de muitos anos. Ou seja, qual a história por trás do lamento? E essa pergunta é necessariamente acompanhada por outra. Quem é o sujeito? Percebam que a verossimilhança da história que o James estava preocupado em imprimir à sua narrativa era também uma preocupação pela verdade de quem era aquele sujeito. Então, quais acontecimentos seriam verossímeis na vida de um homem que, aos 50 e tantos anos, acha que desperdiçou a vida e que dá um conselho para o mais jovem de não desperdiçar como ele fez, né? Então vão se desenrolando na cabeça de romancista do Henry James os acontecimentos possíveis que levaram esse homem até lá. Percebam que este fato biográfico, tanto da gente tomando desse sujeito que deu esse conselho, ou seja, a pessoa real, quanto do Strader, esse acontecimento biográfico já é em si uma revelação. Por mais que ele seja pequeno e localizado em um momento da vida do personagem, como é o caso do James, não, que soube do fim antes de saber do começo, ao contrário de nós, que pela sua narrativa sabemos primeiro do começo, somos apresentados ao personagem, a missão dele, aos outros personagens com quem ele contracena e as mudanças de perspectiva dele. O que nós temos aqui é o símbolo dessa biografia, ou seja, um acontecimento no qual está simbolicamente contida toda a vida daquela pessoa. E o que o romancista faz, ele vai desentranhar os acontecimentos que conduziram até ali. Ele vai desvendar o mistério não se perguntando pelos princípios, mas contando uma história. Contando a história de vida daquela pessoa. O episódio deu a James a intuição de uma história. E por outro lado, filosoficamente, nós poderíamos e deveríamos até abstrair a pergunta desse homem. Poderíamos examiná-la como uma possibilidade humana universal, que é, bom, um sujeito sente que desperdiçou a sua vida e depois dá um conselho para alguém mais jovem, dizendo, olha, você precisa aproveitar a sua vida. E filosoficamente, ou seja, de modo universal e abstrato, nós poderíamos fazer outras perguntas, não é? O que leva o ser humano a querer aproveitar a vida? E como ele a aproveita de verdade? Então a gente abstrairia aquela condição que foi para o James o ponto de partida da sua narrativa, a gente abstraía aquilo, porque o James, de um episódio concreto, ele correu atrás de mais concretude, se é que eu posso me expressar dessa forma. E o filósofo, ele vai, a partir da concretude de um episódio, conseguir pensar os aspectos universais da vida humana. Veja, talvez para o filósofo, talvez não, também seria importante para o filósofo, e a gente já vai entrar nisso, conhecer os elementos de concretude também, sim. Mas, vejam, o filósofo já pode trabalhar com essa informação. Um homem de 55 anos dá um conselho a um homem mais jovem, talvez na casa dos 30, dizendo que, olha, meu filho, eu desperdicei a minha vida e você não pode desperdiçar a sua. Eu recomendo que você a aproveite. Bom, o que significa aproveitar a vida? O que significa desperdiçar a vida? Quais expectativas esse homem criou sobre a vida? Quais ambições ele acabou afogando? Ele está se referindo aos prazeres? Ele está se referindo a uma vocação? Ele está se referindo no caso do Strader, que perdeu tanto a esposa quanto o filho, ele está se referindo a ter formado uma nova família?
Então essa pergunta ela se torna universal porque ela também nos concerne. Né? O que nós entendemos por aproveitar a vida, né? Por viver bem, ou seja, é a pergunta pela vida boa, pela vida que realiza o ser humano, que permite com que ele floresça, que permite com que nós floresçamos, né? No sentido da eudaimonia. Bem, percebam que aqui a gente tem dois caminhos. É como se o filósofo partisse do concreto, subisse para o abstrato, e o romancista, com uma informação concreta, mas não contente, ainda inquieto, fosse buscar toda a linha de concretude, né? Toda a linha de acontecimentos que levaram ao personagem ou os personagens até aquele questionamento, até aquele momento. E o que eu quero mostrar neste vídeo, que eu já estou tentando fazer, é como esses dois raciocínios são complementares e, em muitos casos, necessários um para o outro. Ou seja, eu vou me referir à formação do imaginário para o filósofo e para o romancista. No livro Miguel de Unamuno, né, que é o livro dele que eu mais gosto, o Julián Marías falou do romance como método de conhecimento. Ele falou especificamente da novela personal, que é o tipo de novela, que é o gênero no qual ele encaixou, por assim dizer, ou tentou entender a obra do Miguel de Unamuno, algo parecido com o romance existencial ou existencialista, mas que acontece muito antes. O Unamuno escreve as suas novelas ou as suas novelas, como ele dizia, antes dos autores existencialistas franceses. E o Julián Marías também escreve o seu comentário antes dos existencialistas franceses e antes de que aparecesse o termo não é, do romance existencialista. Mas o argumento central do Julián Marías é que essa novela personal ela mostra o núcleo íntimo da pessoa. Ela mostra as suas principais ações e inquietudes. Ela mostra aquele que é o eixo da vida de uma pessoa, sem os elementos externos de distração para aquele eixo ou para aquele núcleo. E eu já fiz isso em um artigo e vou repetir aqui neste vídeo. Me parece, isso é coisa da minha cabeça, que posso estar enganado, não é? Eu não sei se eu não encontrei mais alguém falando alguma coisa parecida, então pode ser alguma besteira minha. Mas eu acho que a gente pode estender essa ideia do Julián Marías, segundo a qual a novela personal mostra o núcleo íntimo da pessoa, podemos estender isso para o romance em sentido amplo, me parece, porque o romance, por mais que esteja cheio de peripécias, quando o romance é bom, cheio de diversos acontecimentos e diálogos demais, e parece distração, talvez o romance seja muito extenso, como Ana Karenina, por exemplo, ou Guerra e Paz, para ficar só no Tolstói. Ainda assim, o romance me parece capaz de revelar o núcleo pessoal, pelo menos de alguns personagens. No caso da novela personal, ela é mais concentrada, tem poucos personagens, é com eles que nós estamos preocupados. E ainda assim, podemos dizer que há personagens principais e coadjuvantes nas novelas do Unamuno. E no caso do romance, isso é ainda mais claro, não é? No caso do romance, os personagens principais, os personagens esféricos, né, para usar a categoria do Edward Morgan Foster, o autor nos passa uma profundidade maior, o autor quer falar mais sobre esses personagens, então o núcleo pessoal deles se aproxima mais de nós, temos mais possibilidades de acessá-lo, enquanto que os outros personagens eles são mais lineares, estão ali apenas como um apoio para esses personagens principais. E embora revele o núcleo da pessoa, o romance ainda não é suficiente
como um método de conhecimento primário. Diz o Julián Marías sobre a novela personal, mas o romance, a tradução minha, não pode ser um conhecimento primário e autônomo, senão que requer uma fundamentação. Ela pode ser uma ontologia rigorosa ou um repertório de convicções inconexas. O romance por si não serve como conhecimento primário do ser humano. Veja que interessante. Ainda que ele atinja o núcleo da pessoa, o núcleo do personagem. Por mais que ele faça com sucesso, que a obra de arte seja boa e atinja esse objetivo de chegar ao núcleo da pessoa. E bom, por que não é suficiente? Vamos pegar o exemplo do Henry James de novo e eu quero que o tenhamos em mente até o fim deste vídeo. Qual é a preocupação do Henry James? Contar aquela história. O Henry James não está preocupado em fazer um tratado acerca das motivações do Strader ou julgar as ideias do Strader, senão que pela mudança das ideias, pela mudança de perspectiva, o que ele está fazendo é contar uma história. Então, ele nos está dando o desenvolvimento daquele personagem e um acesso ainda que parcial ao seu núcleo mais íntimo. Mas, ao mesmo tempo, ele não nos oferece no romance e nem nos pode oferecer, sob pena de desviar o romance da sua finalidade, desviar a obra de arte romanesca da sua finalidade, ele não nos pode oferecer um conhecimento primário, isto é, uma ontologia completa. Ele não nos pode oferecer uma ética completa, porque primeiro ele tem que contar a história. Ou seja, a ontologia rigorosa de que o Julián Marías fala, que é necessária, então, como aí sim um método de conhecimento primário e autônomo que pode partir do romance, tomar o romance como uma base, ainda que não seja a única, é oferecido por uma ontologia rigorosa, ou seja, por uma filosofia, que já existe, uma filosofia anterior, uma antropologia. Quem é o ser humano? Quem é o ser humano? Bem, e como é que a gente faz esse tipo de análise? Eu tentei fazer um pouco disso em um dos vídeos anteriores. Se a ordem que está na minha cabeça não está errada, foi na semana passada que saiu o vídeo sobre o Pato Selvagem, do Henrik Ibsen. Foi isso que eu tentei fazer. Veja, a partir da obra de arte tal como ela nos é dada, pelas informações que o autor nos permite conhecer, sem tentar fazer da análise, sem tentar fazer da antropologia um leito de percurso, porque seria o contrário do que é antropologia, tentar fazer com que ela seja um leito de percurso para a obra de arte, ou seja, sempre tentar recortar e ignorar aquilo que não me interessa porque não se encaixa na minha teoria. Aquele personagem, como o Gregers Sverne, ele permite que seja feita uma análise ética da obra, coisa que eu fiz. Mas o objetivo do Ibsen aqui não interessa tanto se foi ou não ético, tanto que, pelo que eu conheço da biografia do Ibsen, eu não conheço muita coisa, a minha leitura seria muito diferente da opinião pessoal do Ibsen ou de uma perspectiva ética adotada pelo Henrik Ibsen. Hoje em dia, muita gente tende a pensar que isso seria uma espécie de rivalidade, ou isso seria um debate, ou qualquer coisa assim. Mas, na verdade, quando a gente consegue interpretar uma obra de arte com argumentos retirados da própria obra, desde uma perspectiva que seja até mesmo diferente da perspectiva do autor, isso é um elogio. Isso é um elogio por quê? Porque a obra de arte consegue parar em pé sozinha. Então, se eu, por exemplo, conseguir fazer uma análise da culpa do Gregers a partir da ética das virtudes, que provavelmente o Ibsen não iria abraçar, eu, pelo pouco que sei, posso estar enganado, mas vamos
for the sake of argument, dizer que ele não abraçaria essa perspectiva, bom, o fato de eu conseguir é um elogio, porque a obra dele, o objetivo principal foi atingido. E sem que eu fizesse recortes no seu texto, sem que eu recortasse o personagem tal como ele foi criado e apresentado pelo Ibsen, pelo seu autor. Ou seja, eu precisei, na verdade, para fazer uma análise filosófica, tomar a obra de arte tal como ela é. E isso só pode acontecer quando a obra para em pé sozinha, isto é, quando a obra é boa. A alternativa, vamos lembrar que o Julián Marías coloca uma ontologia rigorosa, é um repertório de convicções inconexas. A gente pode chamar isso aqui claramente de ideologia. E aí sim é quando a gente tenta recortar não só a obra de arte, como a própria realidade ao nosso redor para fazer com que ela caiba numa teoria. E quando um artista também está informado por um repertório de convicções inconexas, a sua obra vai ser incompleta. Porque antes de tentar fazer isso que o James está fazendo, fez em The Ambassadors, por exemplo, e a partir daquele episódio contar uma história, ele vai querer tentar enfiar uma teoria numa história. Então ele vai estar, entre aspas, pregando ou tentando convencer ou persuadindo o tempo todo. Isso compromete a obra na sua raiz, porque faz com que ela não atinja a sua finalidade dramática, artística. E, portanto, o filósofo que toma contato com ela não consegue fazer uma análise filosófica, não consegue fazer uma análise, por exemplo, ética, da conduta, das motivações dos personagens, do que um personagem como Strider, por exemplo, entende como aproveitar a vida. Porque o aproveitar a vida do Strider, vejam, eu disse no início que o filósofo poderia abstrair essa pergunta, não é? O que significa para todos nós aproveitar a vida? Qual é a verdade acerca de aproveitar a vida? Bem, tomando contato com esse personagem, o Strider, o filósofo vai ter mais instrumentos para entender a motivação desse personagem, ou as diversas motivações e mudanças dele, para entender melhor o que ele pensava sobre aproveitar a vida. Ou seja, erros e acertos em que nós podemos incorrer também. Então, informando, no sentido de dando forma à sua imaginação, ao seu repertório imaginativo, ele tem um contato, uma aproximação maior com a realidade para aí sim subir para o universal, com a concretude para subir para o universal. Eu trago também uma citação do René Girard, em Mentira Romântica e Verdade Romanesca, que me pareceu interessantíssima desde a primeira leitura. Diz o René Girard: os romances se esclarecem uns aos outros, e é dos romances em si que a crítica deveria emprestar seus métodos, seus conceitos e até o sentido de seu esforço. Não é recortar a obra, de novo, mas é tomá-la como ela existe. Tal como ela é. Se o artista é bom como Henry James, que estava preocupado com a qualidade da sua obra, e fosse um bom romance enquanto romance, o trabalho do filósofo aí encontra um terreno preparado. Encontra um terreno preparado para ele se perguntar sobre uma série de questões da natureza humana. E, por fim, imaginação e abstração são duas maneiras complementares de conhecer. Nesse sentido, eu posso dizer que o filósofo e o romancista precisam um do outro. A concretude do romance é uma preocupação pela pessoa, porque por mais que nós consigamos acessar pela nossa razão a verdade, algumas verdades universais acerca da natureza humana, de quem nós estamos chamados a ser, isto é, da nossa vocação, nós sabemos que
Por um lado, nós podemos demorar para chegar a essas verdades. Por outro, nós podemos demorar para abraçá-las por uma série de dificuldades outras que têm a ver com a nossa biografia, que tem a ver com a contingência, que não nos determina, mas que nos puxa fortemente. E às vezes é um puxão muito forte em algumas pessoas, por algumas circunstâncias específicas. São puxões muito fortes. Ou seja, para a compreensão da pessoa humana inteira, de cada ser humano, que é o que exige a misericórdia, e quando eu falo em compreensão aqui, de novo, eu não estou querendo resolver um problema, eu não estou querendo desvendar um enigma, uma charada. Eu estou dizendo ter diante dos olhos todo aquele quadro. Porque no fim quem vai julgar é Deus. Nós não fazemos isso. Nós tentamos apenas compreender, para quando o nosso próximo sermos misericordiosos com ele. E quando isso acontece conosco, com as nossas incompletudes, nós temos esperança de que elas serão remediadas e não nos desesperarmos por aquilo que nos puxa e por algumas coisas que provavelmente vão nos puxar até o fim da nossa vida. Vejam como a concretude aqui é importante e como ela não se separa da verdade abstrata ou universal, mas elas sempre se comunicam. E a abstração é essa preocupação pela verdade no sentido de que, ao conhecer a verdade, eu posso encarná-la na minha vida, na minha concretude. Eu posso lutar para fazer com que ela exista, para que eu a abrace. Ambas são necessárias na vida humana, tanto a abstração quanto a concretude. No caso desse aproveitar a vida, nós entendemos que o sentimento em si não pode ser uma justificativa biográfica. Um conjunto de sentimentos ou um sentimento experimentado com relativa constância, um desconforto, uma angústia, experimentados com relativa constância ao longo de uma vida, não servem como justificativa biográfica. No entanto, uma vida quebrada ainda é matéria artística. Uma vida em que o sujeito inconsciente disso, por exemplo, que só tinha ao seu dispor aquele meio sentimental de comunicar a realidade, falhado, mentiroso talvez, e que por conta dessa mentira o fez sofrer, ainda assim é matéria artística. Porque é o drama de uma pessoa que não se realizou. E o drama de uma vida mal gastada, de uma vida desperdiçada, como que sentiu o personagem, já caminhando para a velhice, é uma tragédia. E maior será a tragédia quanto menores forem os meios dele compreender esse desperdício. Em que de fato ele desperdiçou a sua vida? Foi não ter experimentado mais sentimentos bons, positivos ou agradáveis? O drama, percebam que aqui o drama continua. Então talvez ele acerte no diagnóstico, eu desperdicei a minha vida, ele acerte de fato, ele acerte no diagnóstico, mas não consiga fazer a anamnese adequada do porquê, não consiga encontrar a justificativa adequada de por que ele desperdiçou a sua vida. Bom, nesse caso sim, eu desperdicei a minha vida, mas eu acho que eu devia ter sentido mais prazeres, eu devia ter me divertido, mas caramba, não é isso. E, no entanto, se ele não souber, a tragédia parece que aumenta. Parece que ele ainda não tem como se sentir à vontade na própria pele, porque essa angústia ou remorso que ele sente, a frustração, não é um arrependimento. Então o drama continua porque a sua confissão ela é parcialmente real, mas incompleta. Percebam, o que eu faço aqui já é uma análise abstrata, mas que não pode ser afastada da concretude da vida de um Strader ou de qualquer outro parecido com ele.
E é por isso que, na formação do imaginário, o romancista e o filósofo se complementam. Tá? Quando os dois buscam realizar, né, as suas vocações plenamente, né, que o romancista procure escrever um bom romance, que o filósofo procure encontrar a verdade, ele não despreza a realidade e não despreza as informações que ele tem, ao mesmo tempo que não esconde a ignorância, as coisas que ele ainda não sabe. Os dois se complementam perfeitamente. E uma obra de arte só pode ser julgada filosoficamente, ou melhor, os personagens de uma obra de arte, só podem, no caso de um romance, só podem ser julgados filosoficamente quando o romance é bom. Bem, meus amigos, é isso que eu queria comentar com vocês no vídeo de hoje. Agradeço pela atenção de todos e até o próximo vídeo.